Temos mais duas ilustres figuras compondo a nossa mesa, o jornalista Eduardo Oineg e o deputado Paulo Teixeira, do PT. E eu vou dirigir a primeira pergunta aos dois ilustres novos partícipes, ao Eduardo Oineg. Oineg, para onde irão os votos de Marina Silva se confirmar um segundo turno? Bom, primeiro eu acho importante saber se a gente está diante de um fenômeno Marina, ou se fenômeno é tudo aquilo que a gente não consegue detectar nas pesquisas, ou seja, não é possível que até as últimas pesquisas ela tinha 15, 16, e as pessoas acordaram hoje e falaram assim, quer saber? Acho que eu vou votar na Marina. E todo mundo foi e votou na Marina. Tem algo que ninguém pegou. Ou seja, se há alguém querendo votar na Marina, tem um sentimento que a gente não sabe se é anti-Dilma ou se é anti-Serra. Porque o Serra está aí colocado e as pessoas não quiseram votar nele. Ou se é anti-Dilma, que está aí colocada e não quiseram votar nela. Nesse sentido, quando a gente olha para trás, em geral, o candidato que está na frente, sai na frente, pegando uma porcentagem dos votos desse terceiro, que é forte, e começa o segundo turno, a gente olhando as projeções, em vantagem. É difícil saber isso agora. É interessante conhecer um pouco a fundo esses votos, o DNA desse voto, para saber se é um voto de protesto contra o governo ou contra o candidato da oposição. O governador estava aqui dizendo que o segundo turno agora é de arrebentar, não é, governador? O senhor acha que o segundo turno devia ser antecipado? Não, o que eu disse é o seguinte, nós temos, é uma coisa inusitada, né? Você tem um segundo turno, poderia ser feito, se você tem o resultado hoje à noite, o tribunal pode declarar o resultado amanhã, ou depois de amanhã, e você pode ter uma eleição no próximo domingo, ou vai lá, que você precisa ter mais tempo, daqui 2 domingos, 2 semanas. Por que 4 semanas? O senhor já perguntou para o Serra o que ele prefere? Porque pela curva da Dilma, curva da Dilma que estava bem na frente, o tempo trabalhou contra ela. Eu não estou discutindo se é bom eleitoralmente para um ou para outro. Estou discutindo que do ponto de vista do funcionamento das instituições todas e todos nós que estamos participando do processo. Esse processo é desgastante, tá? E o Paulo, que acabou de sair de uma campanha de deputado federal, ele sabe o que é o desgaste que veio até agora. Os candidatos presidenciais, os nossos candidatos, você olha para eles, estão virando um trapo, estão virando um pedaço de pano, todos eles. Né? A Marina já não se enxerga mais onde que ela está. A Dilma, não sei por que está com aquela cara diferente. O Serra está a gente percebe o cansaço, ainda que todos eles demonstrem diferentemente. Agora, para que deixar esses todos agora num processo de 4 semanas de desgaste físico, mental, intelectual? Não é correto, não há porquê, não tem razão para isso. Em 2 semanas seria perfeitamente possível resolver isso. Infelizmente nós fizemos uma lei, errada. O senhor concorda, deputado Paulo Teixeira? Está na Constituição brasileira, né, que determina o prazo de realização do segundo turno e nós dificilmente teremos condição de modificar, senão por um quórum qualificado. Já se mudou tanto isso? Agora, a minha opinião é que a grande parte dos votos da Marina, caso haja segundo turno, devam ir para Dilma. Eu vou dizer por que eu creio nisso. Porque o primeiro fenômeno é esse, quer dizer, quem tem a maior parte dos votos fica com ao menos a metade dos votos do terceiro colocado. Em segundo lugar, porque as ações ambientais do governo Lula foram ações ambientais muito importantes que a Marina esteve à frente e que ela não tem crítica às ações ambientais que ela mesmo implementou. Diminuição do desmatamento na Amazônia, atuação na Conferência de Copenhague, a aprovação do novo marco regulatório dos resíduos sólidos, o tema da energia eólica que no Nordeste hoje está bombando. Ela saiu exatamente porque discordou da política ambiental do governo. Mas a política ambiental... ela saiu do PT. Viu, governador? Que isso? A política ambiental do governo, ela quem implementou. Ela saiu porque ela quis implementar e o governo... Por que ela saiu? Ela saiu... Governador, você não acha que ela saiu para ser candidata? Para ser candidata. Só para isso? Por uma discordância absoluta. Não foi porque encontrava uma alternativa. Houve só uma discordância técnica. Mas uma discordância política. Técnico-política. Porque no caso do Mensalão, por exemplo, quando houve o episódio do Mensalão, ela ficou.
Mas houve uma discordância na área ambiental. Mas na área ambiental, claramente, na área ambiental, ela implementou, e depois o MINC implementou muito intensamente, uma pauta ambiental que o Brasil é modelo para o mundo. Hoje nós temos, já tínhamos antes, ampliamos a matriz energética brasileira, ela comparativamente é uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Então a Marina e o MINC e o governo Lula implementaram uma agenda ambiental que creio eu... Já era no governo Figueiredo também, né? Ineg, eu vou interromper você. Não, já era. A matriz o governo Figueiredo ele ampliou por causa do álcool, depois é posterior. A matriz energética não mudou absolutamente nada em relação ao que era. Desculpe. Ao contrário, você está utilizando hoje termoelétricas. Está preparando um grande potencial em termos elétricos. Você está produzindo, deixa eu não perder o controle. Grandes usinas. Por favor, deixa eu não perder o controle. Voltamos agora para a nossa mesa de debates. O Fernando Abrúcio tem uma opinião formada sobre para onde vão os votos da Marina Silva, no caso de um probabilíssimo agora, segundo turno. Já dá como certo, é quase impossível que não tenha segundo turno. Eu queria falar pelo contrário do que o Eduardo falou, que eu acho que é importante a análise dele, que é o seguinte: tem que fazer a conta de quanto a Dilma precisa de votos e numa margem segura. Ela deve ter entre 46 e 46 dos válidos. Para ter uma margem segura, ela precisa ter 1/3 mais ou menos do voto da Marina. É possível ela ter 1/3 dos votos da Marina? Eu acho que é possível. Tem bastante chance disso. Nesse sentido, a Dilma é favorita, afora, obviamente, abstenções, voto branco e nulo, até os votos do Plínio vai conseguir uma parte razoável Fernando, disso. você está a partir da hipótese de a Marina recomendar Ninguém. Você acha que ela não vai recomendar? Deu sinal nesse sentido. Eu acho que ela está querendo concorrer a presidente em 2014. E se ela aponta para um lado ou para o outro, ela perde a marca dela. Qual foi a marca dela? PSDB e PT acertaram muito, mas eu vou além do PSDB e do PT. Eu sou a terceira via. É isso, ela está tentando apostar nisso. Digamos, a Heloísa não conseguiu fazer isso e a Marina acha que vai conseguir fazer isso. O eleitorado segue o candidato. E é muito tempo. Existe isso. É muito tempo. Não existe isso. 4 anos. O único lugar que eu conheci isso daqui foi numa eleição em Portugal uma vez, onde o Mário Soares teve 49% e o Partido Comunista lhe deu 1%, foi tudo como, parecia assim matemático, né? Mas agora, se a Marina, por exemplo, declarasse apoio a um dos candidatos, isso faria muito efeito. Menor dúvida, não iriam todos, mas fariam muito efeito. Acho que ela não vai fazer porque ela quer fazer uma marca na sua trajetória política. O eleitor é muito independente. É independente, mas ela não consegue o 100%. Mas um apoio dela, 20%, fica muito garantido. 20% nessa eleição é decisivo. Agora, eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte: no segundo turno, a gente vai ver mudanças, imagino, na campanha da Dilma, porque não foi suficiente para ganhar no primeiro turno, e a gente deve ver mudanças na campanha do Serra, porque também não foi suficiente para ele fazer a diferença e garantir o segundo turno, que foi a Marina posto que foi a Marina que garantiu. Será que vão aparecer na campanha do Serra, Fernando Henrique? Será que a gente vai ver o Serra ir mais para cima do governo? Será que a Dilma vai fazer um discurso ambiental, como disse o deputado Paulo Teixeira? Eu queria saber um pouquinho o que a gente deve ver, ainda que seja aí Operação Bola de Cristal, nesse segundo turno. Paulo Teixeira, deixa o Paulo falar. Falou pouco. O conteúdo, o trabalho, o que tem para mostrar no governo Lula, no segundo turno, com mais tempo de TV, eu creio que vai dar uma dinâmica maior à totalidade desse trabalho, que é um trabalho muito aprovado. O Lula tem 80% de aprovação na sociedade brasileira, né? Portanto, eu creio que no segundo turno o programa de TV vai ser mais abrangente, tratando a questão do governo Lula, que é muito bem aprovado. Então essa acho que é a ênfase maior. Em segundo lugar, discutir um projeto de país, desenvolvimento, crescimento, distribuição de renda, geração de empregos, investimento em educação, investimento em infraestrutura, investimento em cidades. Em terceiro lugar, basta mostrar a sua pauta ambiental, que é uma pauta forte. O Brasil tem hoje grande projeção na área ambiental. Recentemente, o presidente Lula foi comemorado naquela conferência de Copenhague. Portanto, eu creio que no segundo turno, eu acho que o Abrúcio tratou corretamente, a Dilma, tendo o segundo turno, ela já está com 46%, ela precisa de 4%, 5%. Né? E uma parte do seu eleitorado deve ter migrado
para a Marina, mas que foi seu eleitorado. Como na campanha passada, uma parte do eleitorado do presidente Lula migrou para o Alckmin e voltou para o presidente Lula no segundo turno. Então eu creio no favoritismo dela por esses aspectos. Olha, nós estamos em Brasília com o cientista político Murilo Aragão, está em nossos estúdios da Rede Bandeirantes em Brasília. Murilo, boa noite. Eu não sei se você está acompanhando a nossa discussão aqui, eu queria lhe perguntar se você acha que o que deve mudar nas campanhas do Serra e da candidata Dilma. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Boris. Boa noite, demais convidados. Olha, a verdade é que a campanha, o resultado da campanha surpreende. As pesquisas não foram precisas em captar exatamente o retrato das urnas. Então, na verdade, eu vejo que no segundo turno, Dilma terá provavelmente que tentar colar ainda mais a sua imagem ao governo, a um governo exitoso que tem ampla popularidade, e Serra vai tentar captar os votos de Marina para encurtar a distância. Agora, me surpreendeu, olhando o resultado, já quase 96% dos votos apurados, o bom desempenho do Serra. Eu acho que a onda verde de Marina era de certa forma esperada por conta de todo o hype, toda a atenção que ela ganhou nas últimas semanas, mas o candidato Serra mostrava-se parado ali nas pesquisas, em 27 pontos, e chega agora na reta final do primeiro turno com 33% dos votos, quase 33%, que foi um desempenho muito bom. E você acha que a Marina Silva apoia alguém ou ela vai, como a maioria da mesa aqui parece ter concordado, ficar em silêncio? Eu concordo com o Fernando Abruzzo. Eu acho que a Marina, ela realmente se credenciou como uma política de primeira divisão com o resultado. Com isso, ela tem que prestar atenção e preservar o seu patrimônio eleitoral com vistas a um projeto futuro. Atingindo 20% dos votos, ela tem, obviamente, que pensar, eventualmente, numa futura candidatura a presidente adiante. Então, ela se consolida como uma possível candidata adiante. E aí é muito delicado ela optar por um ou outro candidato nesse momento. Acho que o eleitorado dela é composto de pessoas que têm um maior esclarecimento, uma maior adesão ou aderência a uma agenda ambiental e vai ter uma atitude mais reflexiva para escolher o seu candidato no segundo turno. Tanto pode ser Serra quanto Dilma.